Boa noite para você que nos acompanha. Estamos começando o Repórter Canção Nova de hoje. O programa dessa semana traz até você um especial sobre uma bebida querida no nosso dia a dia, o famoso café. Você gosta de tomar um pretinho, como muita gente fala? Saiba mais sobre os benefícios e a história do produto. Veja também os preparativos para o Congresso Eucarístico Nacional em 2020 e a expectativa para a festa do Pai das Misericórdias na Canção Nova. A Canção Nova vai celebrar a festa do Pai das Misericórdias nesse mês de junho, do dia 14 ao dia 16. O Pai me ama é o tema escolhido para este ano. Vamos saber então como está a expectativa para o evento com Adilson Sabará e Ederaldo Paulini. O santuário é o coração da Canção Nova e atrai peregrinos de todo o país. Por orientação do bispo diocesano, a comemoração do Pai das Misericórdias é no dia da festa litúrgica da Santíssima Trindade. Enfatizar o amor do Pai, e como tema deste ano nós temos o Pai me ama, exatamente para o peregrino, para o povo de Deus que vier para cá, mas quem estiver em casa também, fazer essa experiência de um Deus que ama e que ama muito. Amor que há 1 ano e meio, Bruna e Rodrigo sentiram de perto ao visitar o santuário, cheios de dor pela perda do bebê que nasceu prematuro. Hoje, retornam para louvar a Deus pela nova gestação. Minha esposa está grávida novamente, né? E passou por 3 cirurgias no útero e tudo deu certo, graças a Deus. E nós vamos voltar agora aqui com o bebê no colo, se Deus quiser, né, para agradecer ele novamente. A festa quer cumprir uma profecia de Monsenhor Jonas Abib, que toda a Canção Nova seja o grande santuário do Pai das Misericórdias. O objetivo é levar cada pessoa a um encontro pessoal com Deus, que ama e perdoa a todos. A gente sente uma paz assim inexplicável. E aqui está muito lindo, né? A gente ainda não conhecia aqui a nova igreja e a gente está maravilhado aqui, né, Marcos? Com tanta beleza, muito bonito. Padre Márcio já tem a programação na ponta da língua. Para celebrar o Deus de toda a consolação, a alegria é a motivação. Uma adoração ao Santíssimo, teremos também testemunhos, uma pregação e a Santa Missa à tarde, encerrando esse momento, e depois teremos um momento também de quermesse com o povo de Deus, com o povo da comunidade Canção Nova. Jorlene enfrenta o câncer desde os 28 anos. A doença a fez encontrar a fé verdadeira. Desde o dia que eu cheguei, sou prestes a chorar, que Jesus toca em mim, eu sei que Ele está me tocando cada dia mais. O silêncio é muito profundo, a gente entra, a gente sente Deus. É impossível você vir para aqui e você não sair tocado, você sair transformado. Eu estou encantada. Histórias que se encontram no coração de Deus. A festa do Pai das Misericórdias é a oportunidade de mergulhar no amor e na consolação derramada a cada dia sobre cada um. Felicidade hoje. Felicidade e gratidão. Pois é, você que pode é convidado a participar conosco do encontro. Se não for possível, acompanha pela TV. Bom, e no início de maio, acompanhamos a Assembleia Geral dos Bispos de todo o país que estavam reunidos em Aparecida para o encontro anual. Neste evento, eles apresentaram as novidades do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em Recife entre os dias 12 e 15 de novembro de 2020. Vamos ver quais são os preparativos. A gente sente uma animação realmente muito grande e vai ser um grande acontecimento para o Brasil, né, e para a nossa igreja de maneira especial. Pão em todas as mesas é o tema do Congresso Eucarístico de 2020. É o tema que nós vamos trabalhar porque, de fato, é necessário que haja um entendimento da Eucaristia como partilha, pensando nos pobres, sobretudo estando no Nordeste, uma região pobre com tantos desafios. De autoria das religiosas pias discípulas do Divino Mestre, a logomarca traz a imagem do pão e do vinho, a comunidade em torno da mesa, a água do batismo e as pontes do Recife. O hino foi criado pelo padre Josenildo Nunes, da Diocese de Afogados da Engazeira, em Pernambuco.
A oração oficial foi elaborada pela Comissão de Liturgia da Arquidiocese de Olinda e Recife. Meditar sobre a Eucaristia é uma graça assim, muito especial para todos nós, porque é o coração da igreja, de modo que precisamos cada vez mais pensar nesse grande dom, né, que Jesus nos deu. O Congresso Eucarístico acontece no mundo todo. O primeiro foi realizado em 1881 na França. No Brasil acontece desde 1933 e Recife será sede pela segunda vez. Em novembro vai ter um evento preparativo, é isso, marcando o ano? Justamente, vamos então abrir o ano eucarístico, onde houve o congresso em 39, no centro da cidade. Vamos então ter o lançamento do ano eucarístico. O site do Congresso traz todas as informações do evento. No máximo, em novembro, nós pretendemos já entregar para o Brasil todo o texto base, que vai ser uma maneira de orientar a nossa reflexão sobre a Eucaristia. Venham participar conosco desse grande evento, louvando a Santíssima Eucaristia publicamente. A abertura será na Arena Pernambuco, em 12 de novembro de 2020. Vem, que a Arquidiocese te espera. Vamos agora à capital do país, ver um trabalho bonito e importante. Em Brasília, uma instituição acolhe mulheres grávidas que pensam em abortar. São muitas histórias de vida. E lá, crianças que foram salvas hoje são atendidas na creche do próprio local. Na parede, um mural de borboletas que tiveram a oportunidade de sair de seus casulos e viver. Assim são essas crianças. Aqui são 80 que passam o dia brincando e aprendendo a crescer prontas para enfrentar o mundo lá fora. Aqui na instituição, uma coisa que chamou a nossa atenção é esse quadro aqui, batizado como Mural da Vida. São pelo menos 30 sapatinhos de crianças que foram resgatadas e receberam o sim à vida. O idealizador dessa ideia é o gestor Ari. Ari, o que te motiva a continuar esse trabalho até hoje? Olha, o que me motiva é o chamado, né? O chamado do carisma da defesa da vida, né? Para fazer um pouco mais, né? Por essas crianças que não têm defesa. Certamente, depois da institucionalização, mais de 500 crianças, certamente, comprovadamente, já foram resgatadas através desse trabalho. A Santos Inocentes, como é conhecida a instituição, já funciona há mais de 10 anos. Além da creche, uma casa acolhe também mães em situação de risco ou que estejam pensando em interromper a gravidez. Essa gestante, por exemplo, está de 7 meses e procurou assistência no local. E quando eu cheguei aqui, eu vi que aqui é totalmente diferente. Aqui é uma família, né? Aqui todos, um ajuda os outros, né? E tem umas que a situação ainda é pior do que a minha, né? Grávida da primeira filha aos 24 anos, ela lembra que muitas coisas passaram pela cabeça dela, mas a decisão de ter a filha predominou. Sou muito temente a Deus e assim, eu sei que um aborto é um pecado muito grande, né? Que é uma vida, é uma dádiva, né? Ser mãe é uma dádiva, né? Outras 8 mulheres recebem acolhimento hoje da instituição e, com o apoio dos funcionários, acabam amadurecendo a ideia de ser mãe. Elas chegam, muitas das vezes, com o intuito de doar o bebê. E no ato que ela tem um vínculo com o bebê, quando o bebê é entregue nos braços da mãe, ela forma ali um vínculo e ela tem a desistência de entregar o bebê para adoção. Para muitas das mulheres atendidas aqui, fica a lição da diferença entre ter filhos e ser mãe. E fica o apelo de quem conhece de perto essa realidade. Independente da situação que essa mãe possa estar vivendo, ela tem que se dar conta de que ela é privilegiada. Agradeçam, sejam gratas a Deus pelo dom maior da vida, né? Por serem geradoras de vida. Vale a pena, com toda certeza. Agora, um alerta para todos. O uso excessivo de remédios provoca 10 milhões de mortes por ano. O alerta da ONU chama atenção para a resistência a medicamentos que deveriam tratar a doença. Já tomou remédio sem receita médica? Já. Não tem medo de se automedicar? Não, nunca aconteceu nada. Quem nunca, não é mesmo? Uma prática errada que o seu João nem quer saber. Tem que tomar para cuidar da saúde, não prejudicar a saúde. Um dos efeitos da automedicação é que doenças comuns, como infecções de urina ou respiratórias, estão mais difíceis de serem tratadas porque desenvolveram resistência à medicação. Essa resistência ela costuma aparecer
quando existe o uso inadequado de antibiótico. Então, a pessoa usa por tempo menor do que o necessário, ou então usa numa indicação diferente daquilo que é o indicado. Esses que sobram viram alvo fácil para se medicar por conta própria, até porque os antibióticos só são vendidos com receita médica. Em todo o mundo, 700 mil pessoas morrem anualmente em decorrência de infecções. Um relatório da ONU adverte que essa prática pode levar a 10 milhões de mortes por ano até 2050. No Brasil, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estima que de 40% a 60% das doenças infecciosas são resistentes aos medicamentos. O grande problema hoje é a existência de muitas bactérias que não tem um remédio para poder combater, então não tem um antibiótico para poder matar essa bactéria. Seu João tem a receita para evitar esse tipo de problema. Eu acho que o ideal seria todo mundo procurar um médico para passar para tomar remédio. E a médica completa. Que é uma alimentação saudável, então com muitas frutas, verduras, legumes, atividade física que ajuda no fortalecimento, o controle de estresse. Então, assim, na verdade é o cuidado do corpo como um todo, assim. E o melhor, não há contraindicação. Salva a sua vida e a de muitas pessoas. E atenção, você sabia que em muitos estados do Brasil o trânsito mata mais do que crimes violentos? O levantamento foi feito pela empresa que administra o DPVAT, seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos. Carro na mão de motorista imprudente é igual a arma engatilhada. Os números justificam a afirmação. Só nas rodovias federais, em 2018, a polícia registrou 69 mil acidentes, 5.200 fatais. Por ano, 47 mil pessoas perdem a vida no trânsito e 400 mil ficam com algum tipo de sequela. Nunca tivemos uma política pública diretamente responsável para a redução de mortes e acidentes de trânsito. Trânsito perigoso que fez do Brasil o único país com um seguro obrigatório, em caso de danos pessoais causados em acidentes com veículos, o seguro DPVAT. De 2013 a 2017, 2.800.000 pessoas foram indenizadas em coberturas por morte ou invalidez parcial ou permanente. No ano passado, as indenizações também foram expressivas. Em 2018, a seguradora Líder pagou 330 mil indenizações nas suas 3 coberturas, de invalidez, morte e despesas médicas em todo o Brasil. No levantamento feito pela seguradora que administra o seguro DPVAT, foram efetuados 17 mil pagamentos relacionados à morte em 9 estados no ano passado. No mesmo período, os crimes violentos somaram 12.500 óbitos, o que significa que andar pelas estradas brasileiras não é menos perigoso do que circular em áreas com altos índices de violência. São Paulo e Minas Gerais lideram a lista, com 5.400 e 4.000 sinistros pagos por acidentes fatais. Apesar dos números elevados, os acidentes de trânsito vêm diminuindo no Brasil. Relatório divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde, Brasil, México e Uruguai aparecem como exemplos de países que estão implementando medidas para tornar o trânsito mais seguro. Salvador, capital baiana, é mencionada como exemplo por reduzir em 54% o número de mortes no trânsito em 7 anos. Para o especialista, é preciso mais educação e fiscalização. Intensificar e muito a fiscalização no local. Fiscalização eletrônica não educa, ela pode até inibir um pouco, mas no sentido de educar, não. E também a engenharia de tráfego, criar vias melhores, passarelas, ter condições mais seguras para o tráfego. E agora o assunto esperado desse programa, nós vamos exibir um especial sobre o café, como anunciamos. Para começar, quero fazer uma pergunta. Você tem costume de tomar café da manhã? Ou é daqueles que não têm esse hábito? Um estudo alemão constatou que deixar de se alimentar no início do dia pode trazer sérias consequências à saúde. Um gole aqui, uma mordida ali, sem muita pressa. A primeira refeição do dia é para ser saboreada com cuidado. E esse é um hábito que muitos fazem questão de cultivar. Se faltou café, parece que faltou uma coisa o dia todo. Eu acho que ele dá
uma energia muito grande para nós durante o dia. Não consigo ficar sem café da manhã. Mas parece que o apetite pela manhã não chega para todos. E esse é um verdadeiro perigo para a saúde. Na Alemanha, cientistas analisaram dados de 6 estudos com mais de 90 mil participantes e constataram: entre os que deixam a refeição de lado, a chance de contrair diabetes é 22% maior. Essa especialista na área confirma o risco. Explica que o problema é gerado por quem se alimenta muito à noite e de forma desregrada. Ela vai tender a preferir alimentos mais calóricos, porque o corpo sentiu falta naquele momento, então ele vai fazer você comer mais. E aí ela pode ter a consequência para a saúde dela, que envolve aquele excesso de alimentos ricos em carboidrato e açúcar, que ela pode vir a desenvolver uma diabetes tipo 2, ela pode vir a desenvolver uma hipercolesterolemia. Quando a pessoa tem o hábito de começar o dia sem uma refeição, parece que está tudo ok, a rotina segue normalmente. Só que, na verdade, o corpo acaba sentindo essa falta de alimentação. E a diabetes é só um dos transtornos da saúde. Sem tomar café da manhã desde criança, a Islá acabou sentindo outro abalo na saúde. Eu tive anemia, eu tive que passar nutricionista por um curto tempo. Eu tive que tomar café da manhã, fazer as refeições certinho, de 3 em 3 horas, mas eu não consegui manter. E sabe o costume de se alimentar em excesso à noite? É o que dificulta seu apetite de manhã. Se possível, eu janto, como um lanche em cima, como se não tiver lanche, a gente come doce, faz alguma coisa, mas eu não consigo comer uma vez só à noite. Para evitar o problema, a nutricionista orienta que, além de diminuir as refeições noturnas, é preciso saber o que escolher pela manhã. Uma proteína de qualidade, pode ser o ovo, pode ser um iogurte, pode ser queijo, junto com um carboidrato também de qualidade. Que seja o tradicional, o importante é manter a saúde em dia, já desde manhã. Não dá para ficar sem, café tem que ter o café da manhã. No próximo bloco vamos ver um pouco mais sobre o café, inclusive tem até artesanato feito com o produto. E conheça a história e o cultivo desse grão. Pois é, o café também é útil no artesanato. Você já viu quadros feitos com café? Um palestino começou a fazer essas pinturas depois que sofreu um acidente. A criatividade resultou em exposições das obras. Ele não é um artista como os outros. Yazan Garib substitui cores a óleo e a base de água pelo café árabe que compra em uma mercearia do campo para refugiados perto do vilarejo de Hortas, em Belém. Ele começou a desenhar seus quadros usando o café após um pequeno acidente ocorrido durante seus estudos de arte em Damasco há cerca de 10 anos. Desde então, suas obras reúnem no café árabe trechos de história, patrimônios tradicionais e as criações de sua imaginação. Eu estava preparando meu projeto de formatura na faculdade. Em certo dia, eu estava tomando café quente com arguilé. A xícara cheia caiu no quadro que estava pintando a lápis. Eu não tinha tempo, devia ir à universidade. Assim que cheguei, eu vi que o café tinha se secado, criando um efeito muito bonito. Resolvi então apresentar meu projeto com o café. Antes de começar a pintar, Yazan prepara o café, deixando que fique pronto em fogo baixo, para receber não seus amigos, mas outros convidados, os insights da sua mente e os frutos de sua imaginação, que depois incorpora em um quadro com um talento extraordinário. As pessoas estão acostumadas a ver cores a óleo e água ou desenhos a lápis, mas as cores do café são completamente diferentes.
As pessoas tomam café líquido, mas eu resolvi fazer com que eles o provem com os olhos. Aroma da Alma é o título da última exposição, com 23 obras do pintor palestino, que, expondo em vários lugares e cidades, está difundindo um novo estilo, prosseguindo o percurso que teve início aos 8 anos de idade e que continua através de experimentos artísticos que refletem uma visão inovadora. Procuro criar obras que custem pouco, o café não é dispendioso, mas que tenham um grande valor artístico. E o Brasil é o maior produtor de café, segundo a associação que representa o setor. Minas Gerais é o estado que mais produz café no país. Tá aí um gostinho que todo brasileiro gosta de sentir. Um café bem quentinho. Pode ser com sorvete de creme, doce de leite, chantilly ou puro expresso. Difícil é resistir. Por ter o sorvete é o melhor, né? Agora no calor, mas no frio eu gosto mais de um cafezinho puro. Café é aquela delícia acompanhada de um motivo para unir as pessoas. A gente tem um grupo que de vez em quando a gente se encontra para tomar um bom café e pôr a conversa em dia. E se perguntarem se dá para ficar sem café não dá. Tanto no verão quanto no inverno tem que ter um cafezinho. A história do Brasil com café é bem antiga. As primeiras mudas chegaram no norte do país em 1727. O clima favorável fez o cultivo se espalhar bem rápido. Chegou a ser produto base da economia brasileira. Hoje o consumo interno aumenta a cada ano. Já atingiu mais de 20 milhões de sacas no ano passado. A diversidade de regiões faz com que o país produza diferentes tipos de grãos. 80% são como esse, o arábica. Vários estados têm destaque na produção, mas são Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia que concentram sozinhos 85% da produção nacional. Muito desse destaque, desse sucesso que faz do país o maior produtor no mundo, depende da iniciativa de pequenos trabalhadores rurais. A caminhada no sítio começa cedo. A rotina diária envolve um carinho especial pelos 2.000 pés de café que cultiva há 35 anos. Meus avós paternos eram do campo, né, da zona rural, e da parte da minha mãe, meus avós eram italianos e mexiam com frutas. Depois de estudar agronomia, decidiu que também queria trabalhar com a terra, mas no seu caso, seria plantando café. E o café entrou como parte de um projeto de recuperação das áreas do sítio, que eram totalmente degradadas, o que foi conseguido. Hoje tem muita vida aqui. Com a iniciativa de preservar o local, cuidou também do cultivo. São as práticas sustentáveis que movem o dia a dia. Não precisa usar agrotóxico, adubação é adubação orgânica, reciclagem de restos vegetais. O que era só preservação virou trabalho. Investiu na colheita, na separação dos grãos, lavagem, moagem e empacotamento do próprio produto. Diz que o lucro é pouco, mas o gosto pelo ofício não tem preço. A minha satisfação é maior em estar divulgando as qualidades do café, as qualidades de uma bebida que, aliás, sustentou esse país durante muitos anos, né? O sustento hoje é o do paladar. Desde que montou seu próprio estabelecimento para servir café, a Mari sabe bem disso. Os drinks são muito pedidos porque o pessoal gosta de coisa nova, de inovação, né? E o café combina muito bem com o doce, então essa é a pedida certa aqui do café. Pode passar o tempo que for, é um gosto que nunca sai de moda. Por isso que aqui chama Café da Mari, porque sempre aqui vai ter um cafezinho. Tem o Dia Nacional do Café, o Dia Mundial e o café do dia a dia, não é mesmo? Então vamos conhecer agora um pouco mais sobre a bebida que é paixão do brasileiro, que acompanha momentos chaves do nosso cotidiano. Confira o especial. O café perde apenas para a água, né, a nível de consumo global. E eu disse exatamente isso, né, que os grandes cafés são como os grandes diamantes.
né? Você não consegue produzir diamantes, você encontra esse diamante. Então imagina quanto que esse produto não chegará ou chegará na mesa do consumidor final. É trabalhoso, muito trabalhoso. Está nas minhas mãos. Não existe uma data precisa para a descoberta do café. Só se sabe que essa descoberta do café, ela aconteceu naquilo que a gente poderia chamar aí de Idade Média, né? Quando lá na Etiópia, na África, reza a lenda, um pastor de cabras, ele percebeu que cada vez que os seus cabritos, suas cabras, seus animais se alimentavam dos frutos do café, daquela planta, né, daquela rubiácea, eles ficavam mais agitados. Né? E daí, para a experiência de você pegar os frutos, torrar, moer e utilizar como bebida, foi um pulo. Como todo contato entre povos diferentes, né, há esse intercâmbio. E o café acaba chegando na Europa. Então ele deixa de ser uma bebida que lá na Arábia servia como um estimulante, como algo que o cara usasse para ficar acordado, atento o tempo todo. Ele passa a ser uma bebida exótica na Europa, que vai ser tomada pela elite. De lá, com o processo de colonização da América, já no século XVI, né, o café chega à Guiana Francesa. Em 1727 foi feito todo um esforço de Estado, né, para se conseguir mudas na Guiana Francesa. O Antônio de Melo Palheta, um embaixador brasileiro, militar embaixador brasileiro, ele vai numa pretensa missão diplomática na Guiana Francesa e lá ele tem um envolvimento romântico, ele tem um affaire com a mulher do governador. Findado o sucesso da empreitada, traz as mudas para o Brasil e o primeiro plantio ocorre em Belém do Pará, por volta de 1727. Depois esse café é trazido para o Rio de Janeiro, para o entorno da Baía de Guanabara, e ele vai ser plantado em chácaras e em conventos, nos quintais de chácaras e conventos, como sendo uma planta exótica, né? E aí depois ele começa a se estender já como uma produção para alguma finalidade comercial pela Baixada Fluminense. O Brasil, por volta de 1810 até 1820, vendia aí algumas centenas de quilos de café. Em 1850, o Brasil já é o maior produtor mundial de café. E por volta de 1870, 1880, 70% de todo o café consumido no mundo vem do Brasil. O café tem um apego histórico muito forte com a própria história do país. Findado o processo de escravidão, as grandes fazendas que sobreviviam por conta dessa mão de obra da escravidão têm um problema de acesso à mão de obra e a necessidade de abertura, de se trazer imigrantes para que fosse possível trabalhar na lavoura. Então que venham os europeus, só que a gente não sabe lidar com os europeus. Os nossos fazendeiros não sabem como tratar os europeus. Então começam a tratar suíços e alemães como se escravos fossem. Eles vão dormir na senzala, vão comer a mesma coisa que os escravos comiam, então eles se revoltam. Se você pegar o diário do John Davatz, por exemplo, um suíço, se eu soubesse, eu não teria vindo para esse inferno. Porque aqui somos menos do que gente, suíços e alemães, né? Mais tarde vem os italianos. Mas a gente tem hoje essa cultura tão miscigenada, essa cultura tão multifacetada, se a gente tem um Brasil tão plural, tanto no sentido, principalmente no sentido positivo, é claro que isso é consequência do café, porque durante o século XIX nada atrai tantas pessoas para cá como o café. Não existe outro atrativo. Não existe outra coisa que dê brilho aos olhos daqueles que querem vir para o Brasil. Os europeus que vêm já conhecem o trabalho livre, assalariado, sindicato.
e não querem subordinar esse tipo de trabalho. Esses imigrantes, né, se enquadram dentro do perfil produtivo, trazem consigo suas origens, suas histórias, e aí nós temos formação de colônias, de municípios, de comunidades, de territórios totalmente dedicados à cultura do café. O café, ou a cultura cafeeira, ela foi, a partir do século XIX, o principal produto de alavanca, né, o principal produto propulsor da economia brasileira. É a partir do café que o Brasil começa a ter reservas fundiárias para pagar suas dívidas, para importar produtos de luxo, para investir na abertura de caminhos, no melhoramento de portos. O café foi o responsável por uma era da modernidade no Brasil. Eu não posso perder a nossa história. Eu não posso perder a nossa raiz. Então, assim, se nós tivermos que bancar um produto, nós temos que bancar um café. Cidades, histórias, valores e tradições. O Brasil criou cidades, abriu oportunidades. O Brasil é café. O Brasil é café. O produto é nosso. Nós aprendemos a fazer isso como ninguém faz. Construímos um patrimônio a partir disso, de cooperativas, de armazém, de estrada, de logísticas, de ferrovias. Então eu consigo ter história, tradições e valores. Então, o café moderno é o nosso, que é o café que mantém o material genético, mantém história, tradições, e ao mesmo tempo dialoga com a modernidade. Por isso que eu acho que o produto do Brasil é café, o Brasil é café, e eu não vou abrir mão que nós temos que ter, o café é o nosso cartão postal. E claro, o café reúne as pessoas. Como o Brasil tem essa diversidade cultural, isso faz muita diferença também. Já em 1860, 1870, o café ganha, na Europa, um certo toque chique. Criam-se os cafés parisienses. Então é algo que é culturalmente chique tomar o café e discutir política, tomar café discutindo economia, né? E aí, como a gente gosta de importar todos os estrangeirismos, o café, além de ser aquele alimento básico, ele passa a ser também algo revestido de um certo glamour. Daí a origem de você ter os cafés gourmets, os cafés especiais, porque essa clientela vai querer cada vez mais um sabor diferenciado, um sabor mais encorpado, um produto mais refinado, e aí você passa a fazer uma diferenciação no café que você produz. E isso requer mudança de paradigma, ou seja, uma mudança na forma de trabalhar. A seguir, um pouco mais sobre esse grão plantado, cultivado e servido em nossas xícaras. Estamos acompanhando um especial do café. Estamos de volta e agora a gente vai ver mais detalhes da história dessa bebida tão apreciada no Brasil e no mundo. Café especial, antes de tudo, a gente precisa lembrar que é uma classificação de qualidade. Especial é uma classificação de qualidade no mercado de café. E a classificação de qualidade brasileira, ela começa pelos níveis mais baixos de qualidade, que é o tradicional, depois acima deles vem o superior, depois vem o café gourmet, que é popularmente muito falado e muitos acham que esse é o café de melhor qualidade, o café gourmet, e tem realmente a classificação mais alta, que são os cafés especiais. A classificação de qualidade em café, ele se dá por ausência de defeito, tecnicamente falando. Quanto mais defeito ele tem, é um café mais baixo, tradicional, superior, ou quanto menos defeito eles têm, ou seja, quanto mais ele pontua, ele se torna um café, se apresenta como um café de mais qualidade. Então, o café especial, antes de tudo, é uma denominação técnica, é uma classificação de qualidade. A questão da qualidade do café, ela começa lá na escolha de uma boa muda,
lá no preparo da área, lá num bom plantio desse café, lá numa boa condução, uma boa nutrição, um bom manejo de pragas e doenças, a genética, a escolha da genética, né, da cultivar, que possa proporcionar uma qualidade superior. Isso aí a pesquisa indica para o produtor, e a maioria dos materiais comerciais hoje, ela tem esse potencial de entregar isso para o produtor. Um bom manejo da nutrição dessa lavoura, um bom manejo de praga e doença dessa lavoura. A base do processo é a planta, é você ter uma planta bem nutrida, bem conduzida, uma boa genética, capaz de te entregar um material de qualidade. No Brasil, certamente nós temos o maior banco de material genético, né, de todos os países produtores do mundo. Eu não saberia precisar ao certo um número exato, mas por alto, só de arábica eu acredito que nós tenhamos mais de 80 espécies dentro do gênero Coffea arabica. Café arábica, no mundo inteiro, é a referência em aromas, em sabores do mundo inteiro. É o padrão de perfil de cafés especiais que foi estabelecido no mundo, né, ao longo dos anos. Então, quando se fala em aroma, quando se fala em sabor, o café arábica ele já é totalmente disseminado, conhecido, já tem uma padronização bem estabelecida com relação à qualidade de café. Então, por isso ele é o mais utilizado, ele é o mais difundido, ele é a maior referência. Seria certo também afirmar que a planta, que o meio ambiente, nos entrega o que há de melhor, dentro das condições de interações, de clima, dos fatores edafoclimáticos que estão em volta da produção do café. Porque a qualidade vem de você fazer um trabalho diferente com o café. Coisa que se acha que não dá importância hoje, eu acho que está bom, tudo bem, vai bem. O dia da manhã se torna, esse detalhe vai fazer falta, ali estraga o café. É 7 requisitos que tem, que cada produtor na sua propriedade ele se adequa. Eu sempre falo para o produtor assim, não existe fórmula mágica, existe trabalho, né? É um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho bastante dedicado e tem muito empenho em todas as etapas do café. O que precisa ser feito é a questão do manejo da lavoura bem feito. Eu preciso dar a esse pé de café condições para que ele possa dar uma boa florada, para que ele tenha condições de umidade, porque o pé de café ele é um negócio a céu aberto, calor, sol, temperatura, umidade, radiação. Então esse pé de café precisa ter sistema radicular, precisa ter sistema foliar perfeito para que ele desenvolva aquele fruto. O fruto é a entrega, é o filho dele. Então ele precisa ter um processo da florada perfeita, para que depois tenha uma granação perfeita, a evolução física do grão, para que fisicamente ele possa se desenvolver e dar um café com a peneira maior, né, com um grão maior, e essencial no processo de maturação. Se o pé de café não tiver condições de fazer todo o ciclo, ele antecipa o processo de maturação. Quando ele antecipa o processo de maturação, ele não permite com que os açúcares se desenvolvam na extremidade que nós queremos. Eu quero uma fruta essencialmente madura ao extremo. É essa fruta madura ao extremo que vai me dar o aroma, o sabor, o corpo que eu desejo com a perfeição na xícara. Por isso, o pé de café saudável, ele precisa ter que completar todo o ciclo da florada, o ciclo da granação, do desenvolvimento e da maturação ao extremo. Ele é o que é na árvore. Você só pode estragar o café. Desde que eu tirei ele lá o homem colocou a mão lá na fruta, retirou da árvore, já começa um processo dos cuidados para não estragar ele, senão ali o risco é grande. A gente vai apanhar ele maduro, ele partindo já quase para secar, ele está bem cor de vinho. Quando você colhe uma fruta só madura, você tem sabor só bom, né? Quando você mistura a fruta passada de maduro e aquela que não está no ponto de maduro, você atrapalha a qualidade do que está maduro. Não importa o quanto de tempo que você vai gastar, de tempo que você vai passar na lavoura, se é 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes. A gente já tem feito um ano aqui de colheita de 5 colheitas na lavoura. Catando só o seletivo mesmo, que é um ponto o mais essencial de todos. Colher um fruto maduro. Tudo que passou de não chegar no ponto ideal, você já está estragando o próprio produto. A grande questão é como não perder qualidade após a colheita, porque nós nos preocupamos majoritariamente com a produção, com a produtividade, com o controle das pragas e doenças no campo,
E quando nós retiramos o fruto da planta, que talvez seria o momento mais importante em toda a cadeia, que é o pós-colheita, o processamento. Isso aí é a parte mais melindrosa que existe no café especial. Porque lá você não estraga ele. Você vai estragar aqui no terreiro, pós-colheita. Lá no espalpar, no lavar ele, no espalpar, no processo de terreiro, armazenar. O ponto de umidade, que a gente guarda com 11% de umidade, para ele manter a secagem uniforme, né? Ele não cai, não perde o potencial. Porque no começo é difícil, você erra no fermentado, você erra na regular do espalpador, você erra no terreiro, um detalhezinho do grão do terreiro. E é aí que às vezes o produtor peca. Então, definitivamente, após a colheita, se todas as etapas de lavagem, separação dos frutos boias, verdes e maturos, e for processado o café de uma forma correta, conforme as normas técnicas mais atuais, certamente nós iremos preservar a qualidade que já é oriunda do campo. Naturalmente, quando você aplica as boas práticas agrícolas na produção desse café, na confecção dele como um café de qualidade, você leva o aroma, o sabor e a doçura que encanta, mas ele leva todo um sentimento, por ser um produto único. Uma xícara de café, ela é um produto único. Uma propriedade ela nunca produz o mesmo café. Isso é básico, porque as questões de temperatura, luminosidade, isso varia ao longo dos anos. Ela pode produzir um café parecido, mas sempre vai ter alguma diferença. Nós também sabemos da condição especial em função do microclima, do terroir, das características de cada território, da notoriedade do saber fazer de cada produtor, de cada comunidade. Que a gente está falando de planta, né? Pode-se ter ou não, é sempre um risco. Nada garante que um café da safra traçada que foi super bem pontuado, ele pode ter todo o mesmo trabalho, repetir a mesma receita e é natureza, chove mais, chove menos, tem mais sol ou menos sol, daqui a pouco ele reproduziu a mesma receita de um outro café campeão e ele pode não ter a mesma pontuação e o mesmo sabor, o mesmo resultado na bebida, né? Cada safra é uma safra, cada café é um café. Isso aí, o café ele caminha muito o caminho que o vinho caminhou, né? De você identificar no café, identificar a safra do café, porque pode ter certeza, cada café que você toma ele é único, entendeu? Dificilmente você pode ter parecido, mas igual não. A experiência do café especial é uma experiência sensorial. Para consumir um café especial, naturalmente você precisa também quase que ser treinado, capacitado e orientado. Porque a nossa memória gustativa de café, ela vem do café convencional. Então há a necessidade de respeitar também a memória sensorial de cada consumidor e ter o cuidado de se mostrar para o consumidor o café especial em função das características que são observadas. Porque se a pessoa passa uma vida toda consumindo café extra forte, amargo, sem açúcar, e da noite para o dia você tentar introduzir um café com uma torra muito clara, com acidez muito acentuada, um café completamente diferente do perfil que ele está habituado a consumir, ele vai achar aquilo estranho. Talvez ele ache aquilo bom no primeiro momento e alguns consumidores acham aquilo completamente distante da realidade que o circunda. Então esse é um ponto importante de ser trabalhado, de ser respeitado. E eu acredito também que a segunda parte é justamente a falta de informação que o consumidor tem, né? Porque tem-se como um café forte, um café que dá mais energia, que dá mais intensidade. Então são questões que foram construídas em função do produto que era entregue à indústria. Minha avó mesmo, quando ela fazia a torra dela em casa, ela fazia uma torra mais escura, porque já eram acostumados a tomar o café com uma torra mais escura e gerava um amargor e ficava aquele café mais forte, né? Que o pessoal fala que na verdade não é forte, é o café que ele foi realmente carbonizado. Então assim, a propriedade daquele café se perdeu. Por ser uma matéria-prima muito sensível e ter uma interação muito forte com uma matriz química, a torra é um processo extremamente complexo na cafeicultura, que envolve basicamente as transformações químicas que ocorrerão no fruto, né, enquanto ele recebe calor no processo de torra.
basicamente por conta da reação de Maillard. Então nós temos a caramelização dos açúcares, transformação dos ácidos e composição das rotas químicas, né, dos mecanismos ali, dos compostos que irão ser volatilizados, que irão ser entregues ao produto final torrado. Então a matriz de torra ela é extremamente complexa, extremamente densa. Uma torra muito escura, muito acentuada, vai aumentar a percepção de amargor no café por conta das pirazinas. Então nós temos um problema em relação à torra muito excessiva, que o café vai ficar muito amargo. Uma torra muito clara vai acentuar a questão de alguns ácidos durante esse processo por conta da entrega do produto final. Então pode ser que aquela bebida seja mais adequada para um consumidor e menos adequada para outro. E o café especial, né, ele tem uma torra diferenciada. Então é criado um perfil de torra para que realmente traga aqueles atributos, o aroma, o sabor que aquele grão já tem em potencial nele. E tradicionalmente os cafés melhores, os cafés mais finos eram exportados. Isso vem sendo corrigido. Grande parte dos cafés finos que nós produzimos no Brasil tem ficado no Brasil e sido consumido pelo consumidor brasileiro. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de café. Vamos fazer essa transição. Nós temos que dar o direito aos brasileiros de consumir o melhor nosso. Essa história que o nosso melhor café ele é exportado, o nosso melhor café ele vai embora, já não é mais uma verdade. E é importante o produtor entender que tudo isso que é estudado, que é investigado pelas universidades, pelos institutos, isso tudo no Brasil é público, é gratuito. Então o produtor pode ter acesso por uma cartilha, um livro, uma nota técnica. A questão é o agricultor se conscientizar de que quer fazer, de que quer mudar, de que quer quebrar esse paradigma de como ele produz café para partir para produzir cafés especiais. No café nós estamos na terceira onda do café. Nós tivemos uma primeira onda que foi a questão de melhorar a questão do consumo. Quando produzimos café com a segurança alimentar, com a pureza e tudo mais. Depois nós tivemos a onda do café expresso, que já deu uma virada, já passamos aí para uma segunda onda do café, aí já exigindo um café mais de qualidade superior, o comprador agregando isso ao produtor, e isso foi motivando os produtores a produzir esse café, e o café expresso ele teve um papel fundamental nesse aumento dessa produção desses cafés, e isso incentivou o produtor a produzir. E agora a terceira onda do café, que aí é forma de preparo diferente, torras diferenciadas, variedades mais exóticas, sabores e aromas raros e exóticos. E cada um com um tipo de moagem, cada um com um tipo de preparo, faz você ter com o mesmo grão, nuances diferentes, experiências diferentes com o mesmo grão. Quando o produtor dispõe de ofertar um produto completamente distinto daquilo que é convencional, isso se torna exótico. Que os grandes cafés são como os grandes diamantes. Você não consegue produzir diamantes, você encontra esse diamante. E quem encontra esse diamante é o nosso produtor. Aí começa o papel importante, porque o grande diamante não basta ser só encontrado, ele tem que ser bem lapidado. Então os agricultores, com as habilidades e com as informações, lapidam esse café, colhem a cereja, fazem o descascamento, a secagem, como se estivesse lapidando esse diamante. O campeão do Caprovac Excelência na categoria natural foi comercializado a quase R$35 mil a saca, de 60 quilos. Então imagina quanto que esse produto não chegará ou chegará na mesa do consumidor final, sendo que o preço de entrada foi de quase R$35 mil. Esse consumidor que está emocionalmente, tecnicamente orientado a identificar no diamante essa pedra preciosa, fizemos esse mesmo trabalho com café, ele também vai encontrar nesse café e vai então remunerar esse café especial a preço de diamante, porque esse produto tem que ser o nosso cartão postal. Eu quero que os nossos embaixadores, que os nossos jogadores de futebol, que os nossos presidentes da República, seja que o brasileiro que vá para o exterior apresente um produto que nós aprendemos a fazer, que é o café. Mas a gente precisa lembrar que o melhor café é aquele café que você gosta. Tem gente que gosta muito do café industrializado de mercado, tem gente que chega numa cafeteria e sente falta de um amargor no café. Acha o café especial muito estranho e muito provavelmente não volta aqui. Então o melhor café, quando me perguntam isso, eu digo que é aquele que você gosta. E para você, qual é o melhor café? Foi a partir da cafeicultura que eu tive a oportunidade de ter acesso ao estudo,
consequentemente ao mercado de trabalho. O café me deu disciplina, o café me deu respeito. O café é vida, né? Meu trabalho. Enquanto cidadão, eu creio que seria praticamente impossível desassociar o café da minha vida. Realmente vi que o café é tudo na minha vida. O café é a nossa vida, da família, né? Que sem o café a gente não viveria aqui. Porque a gente aqui, sabendo que o cara lá em São Paulo está bebendo nosso café, é muito gratificante. Isso aí pra gente que trabalha na lavoura, isso é gratificante, né? Receber um elogio sobre o que você está produzindo de qualidade. O café me permitiu fazer amigos. O café ajudou a organizar a minha vida. Muito obrigado ao mundo do café. Nós ficamos por aqui. Domingo que vem tem mais Repórter Canção Nova. Acompanhe outras reportagens em nossa página na internet, noticias.cançãonova.com. Deus abençoe você, tenha uma boa noite e uma ótima semana.